Glória a Deus. Amém. Curva a sua cabeça, por favor. Vamos orar um pouco mais. Papai, em nome de Jesus, muito obrigado por tua graça, por tua sabedoria. Muito obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua palavra, Pai. Eu amo a tua palavra. O salmista diz, ó Pai, que o Senhor exaltou a sua palavra e o teu nome acima de todas as coisas. A tua palavra, ela é a verdade, Pai. A tua palavra é vida, ela é espírito e vida. Ela é lâmpada para os pés, luz para o caminho. Sabemos para onde estamos indo, sabemos qual deve ser os nossos passos, ó Pai. Não vivemos à luz de nossas experiências, mas vivemos à luz da tua palavra gloriosa, poderosa, maravilhosa, verdadeira. Ela não é para nós uma informação somente, ela é vida, ela alimenta o nosso espírito, ela nos energiza, Pai, ela fortalece a nossa fé, ela nos coloca de novo no prumo, ela nos mostra de novo a direção. A tua palavra é luz em meio às trevas e não importa, ó Pai, quão densas as trevas sejam, onde chega a tua palavra, luz chegou, salvação chegou, cura chegou, força chegou, e assim será nesta noite, eu creio, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre ajudar pessoas, amém? Você se interessa por isso? Se eu pudesse dar um tema a essa ministração, seria ajudados pela oração. Amém? Você pode repetir comigo? Ajudados pela oração. Há muitas maneiras de nós ajudarmos as pessoas, crentes ou não é verdade? Nós precisamos pregar o evangelho para o não salvo. Você concorda com isso? Alguém que não é salvo, você precisa pregar o evangelho, amém? Você precisa pregar, esta é a ordem de Jesus, foi com isso que Jesus se comprometeu. Olha, pregue o evangelho que eu vou estar lá, eu vou operar no meu poder. É uma maneira, mas sabe, precisamos pregar o evangelho ao não salvo. Nós precisamos, não sei se você concorda e você vê isso na palavra, exortar e aconselhar os nossos irmãos. Você concorda? A Bíblia nos chama a admoestar em amor uns aos outros, e precisamos fazer isso uns com os outros. Eu quero ser essa pessoa na sua vida, quero ter esse compromisso de você nos ajudando. O que está certo a gente valoriza, o que está errado a gente exorta. E a gente vai se ajudando porque o nosso alvo é Cristo, amém? É chegar no nosso destino, é ter uma boa caminhada. Então, tem muitas maneiras de ajudar as pessoas. Nós ajudamos pregando o evangelho para o não salvo, nós ajudamos uns aos outros, irmãos, aconselhando, né? Mas eu creio particularmente que não há nada mais efetivo do que a oração e a intercessão. Eu vejo muitas pessoas aqui na igreja ajudando outros e relatando muitas dificuldades suas próprias, de outros, de entes queridos, de parentes, de irmãos. E eu queria realmente falar um pouquinho sobre isto, né? Nós aconselhamos, nós ajudamos, nós damos assistência, nós fazemos muita coisa. Mas se nós deixarmos a oração e a intercessão, realmente vai estar faltando uma grande fatia, e nós vamos ficar um pouco enfadados, e o resultado vai ser pequeno, porque se fizermos só o que nós podemos fazer na nossa força, embora que temos que fazer, então o resultado vai ser muito limitado. Imagina se nós tivéssemos que pregar o evangelho, e temos que pregar, mas não houvesse sinais e maravilhas e cura, e o Senhor confirmando, o resultado ia ficar bem pequenininho. Tem muitas outras pessoas pregando também muitas coisas, mas o que diferencia a nossa pregação é que quando a gente vai pregar, Deus está conosco, confirmando a palavra com poder. Então nunca é somente o que nós fazemos com a força do nosso braço. Não pode ser só o conselho, não pode ser só o argumento humano, não pode ser só o meu desejo, eu quero que aquela pessoa avance. Tem algo que realmente só Deus vai fazer, e a oração vai desencadear isso, amém? Quando nós oramos, irmãos, nós damos legalidade para Deus agir. Sabe, somente Deus pode mover os corações. Você pode pregar, você pode falar, você pode presentear, você pode brigar, pode fazer o caminho que você quiser, melhor da palavra, né? Mas só Deus pode mover o coração. Você sabia disso? A Bíblia diz, como ribeiros de água, assim o coração do rei na mão do Senhor. Quer dizer que Ele pode. Mas quer dizer também que só Ele pode. Se uma pessoa está fechada para você e você não consegue fazer muita coisa, a Bíblia fala, por exemplo, que o irmão ofendido é como uma cidade murada. O irmão ofendido se fecha para você, acabou. Você pode dar bombom, panetone, oferecer carona. Ele está ofendido, ele fica zangado com você, mas há algo que Deus pode fazer e mover o coração. Repita comigo, só Deus pode mover o coração. Então, quando nós oramos, nós damos a legalidade para Deus agir. Amém? Isso é importante a gente entender. Veja, Deus ele já salvou todos os homens. Você concorda com isso? Está escrito na palavra. Jesus não vai morrer, ele já morreu. Deus já salvou todos os homens. Cabe agora a cada pessoa aceitar ou não essa salvação que ele já deu. A palavra diz sobre Jesus que ele é a propiciação
pelos nossos pecados, e não somente dos nossos, mas também do mundo inteiro. Propiciação é um aplacamento, é um oferecimento, é algo que ele fez para apagar o nosso pecado. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, foi a oferta pelos nossos pecados, mas é o que ele diz, não só pelos nossos, mas do mundo inteiro. Quer dizer, quem não está salvo é porque não sabe ainda, mas Jesus já o salvou. Aleluia. Você, quando veio aceitar o Senhor Jesus, todos nós passamos por isso. Quem aqui fez a boa confissão? Fez a última oração de pecador da sua vida e aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Alguém aqui lavado pelo sangue? Algum filho de Deus aqui? Alguém é nova criatura nessa noite aqui? Passamos por esse caminho maravilhoso. Quando isso aconteceu conosco, Jesus morreu naquele dia, irmão? Ressuscitou na sua frente? Claro que não, ele já tinha feito isso. E você sabe o que foi há mais de 2000 anos atrás. Quer dizer, você já era salvo quando você aceitou essa realidade. Então Deus, ele já fez o necessário por toda a humanidade. Contudo, o agir específico de Deus na vida de alguém é algo que Deus precisa de legalidade. Entenda uma coisa, eu quero falar por que nós precisamos orar. Deus é justo. Então, se Deus vai tirar alguém da boca de fumo, de um prostíbulo, de um estado terminal, da droga, da prostituição, qualquer coisa, ele vai agir de maneira especial. Além daquilo que ele já fez, veja, quem está morrendo agora num prostíbulo, nas drogas, etc., Deus já o salvou, mas ele não sabe. Mas se Deus vai fazer alguma coisa, vai livrar o seu filho, o seu parente, o seu pai, a sua mãe, vai fazer algo específico por alguém, ele vai fazer isso com justiça, com legalidade. E a nossa oração é o motivo pelo qual Deus vai fazer por um, e por outro, e por outro. A ação específica de Deus por alguém é algo que ele vai fazer a partir da oração. Então, quando Deus faz isso, ninguém pode falar que ele é injusto, porque o Senhor salvou aquele, no sentido de ajudar aquele, livrou da morte aquele, e não fez pelo outro. Bom, primeiro que Deus já salvou a todos, não é assim? Já mostrei isso. Mas por que aquele agir específico de Deus na vida de um e não do outro? Porque aquele tinha intercessão. Aquele tinha oração. E quando Deus agiu em direção daquele, não houve injustiça. Você consegue ver isso na palavra? É muito claro. Ele diz, clama a mim e responder-te-ei. Mas e quem não clama? Não tem resposta. Deus é justo. Bate e vai se abrir. Mas e aquele outro que não abriu? Porque não bateu? Deus é justo. Pede e dar-se-vos-á. Mas e aquele que não recebeu? Não pediu? Deus é justo. Busque e você vai encontrar. Mas e aquele que não encontrou? Porque não buscou? Deus é justo. Porque aquele foi salvo porque não aceitou? Porque não clamou? Será que todo que invocar o nome do Senhor será salvo? Deus é justo. Então eu quero colocar essa característica de Deus. Ele é justo, amém? Eu aprendi isso com um pastor tempos atrás e foi tão esclarecedor. Quando Deus ajuda alguém por meio da oração, você não vai poder acusá-lo de injustiça, de fazer acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Mas a sua oração pode ser a diferença entre um e outro. A minha e a sua intercessão. Amém? Então, podemos ajudar de muitas maneiras, mas se tiramos a oração, a gente está tirando muita coisa. Precisamos entender que não sabemos tudo, não podemos fazer tudo. Deixa eu contar um segredo para você que eu aprendi. As pessoas nunca dizem tudo para nós. E as pessoas nem sequer dizem tudo para Deus, mas Deus sabe tudo. Então, se você fica limitado ao que você sabe e vai ajudar na força do seu braço, você está limitado a muita coisa e talvez você nunca vai na causa original, na causa raiz, onde realmente está a necessidade. Mas quando você ora, aí você entrega para Deus, você confia e Deus vai agir. E eu queria falar para você algumas frases de grandes homens de Deus que falam um pouco dessa realidade. Por exemplo, John Bunyan diz assim: eu posso fazer mais do que orar, depois de ter orado. Mas eu não posso fazer mais que orar, até que tenha orado. Eu posso fazer muita coisa, além de orar, depois que eu orei. Mas eu não posso fazer quase nada antes de orar. Aleluia. Quando agimos, colhemos os frutos do nosso trabalho. Mas quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus. Hans von Staden. Eu não quero ficar só com o meu trabalho, irmãos. Ele é limitado.
mas pela oração colhemos os frutos do trabalho de Deus. Quantos aqui são fruto do trabalho de Deus na sua vida? Aleluia. Sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca seu povo para orar. Charles Spurgeon. Não é importante isso? Quando agimos, já li. Quando trabalhamos, nós trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha. Hudson Taylor. Irmãos, há um trabalhar de Deus na vida das pessoas. Aleluia. A maior preocupação do diabo é afastar o cristão da oração. Ele não teme os estudos, nem o trabalho, nem a religião daqueles que não oram. Ele ri da nossa labuta, zomba da nossa sabedoria, mas treme quando nós oramos. Samuel Chadwick. O diabo treme quando você ora, porque ele sabe, eita, agora lá vem Deus. E com esse eu não posso. Aleluia. Nunca pedi coisa alguma em oração sem um dia final recebê-la de alguma maneira, de alguma forma. Charles Miller. Se você intercede, não desiste, fica tranquila. Deus é fiel, Deus vai se mover, Deus vai fazer muito mais do que você pode fazer na força do seu braço. Aleluia. Deus nada faz a não ser em resposta à oração. John Wesley. Essa é forte, hein? Deus nada faz a não ser em resposta à oração. Oh, Deus é bom. Orar antes de fazer algo é dependência. Orar depois é gratidão. Orar sempre é comunhão. S. Savag. Aleluia. Então, Deus nos chama para interceder. Isso é claríssimo na palavra. Deixa eu mostrar isso para você. Ezequiel 22:30 é um dos textos impressionantes que eu acho sobre intercessão. Ezequiel capítulo 22, verso 30. Aleluia. Nos versos 26 a 30, vamos ver que o povo estava em grande pecado. E Deus, ele buscou alguém para se colocar na brecha, na intercessão, para não julgar aquele povo que merecia ser julgado por causa do pecado deles mesmos. Veja como Deus é bom. E olha o que Deus diz aqui em Ezequiel 22:30. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Meu Deus do céu, vamos entender aqui. Busquei entre eles um homem. Quantos homens? Um. Deus vai num povo que está em grande pecado. Não eram pessoas boazinhas aqui. A condição de alguém não determina se ele é um candidato para intercessão. Não, só vou interceder se for bonzinho. Você já sabe que geralmente é o contrário. Deus diz, estão em pecado e juízo vai vir. Mas Deus não quer destruir. Esse mesmo profeta fala que Deus não tem prazer na morte do perverso, antes espera que ele se arrependa. Esse mesmo profeta, Ezequiel, foi usado por Deus para falar, Deus não tem prazer na morte de ninguém. Então Deus não quer o juízo, Deus não quer a morte, Deus quer que se arrependa. Mas olha o que Deus diz, eu busquei entre eles um homem podia livrar uma cidade. Já vimos isso, não é? Vimos isso no exemplo de Abraão, que por 10 justos Deus estava disposto a livrar Sodoma e Gomorra, mas não havia. Mas aqui nós vimos um homem e Deus dizendo, esse homem podia se colocar na brecha. Olha o que diz o texto, busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha. Veja, não foi os crentes que inventaram esse negócio de tapar a brecha. Tapar a brecha é interceder. Aquela pessoa está para ser destruída, está para ser morta, ela merece aquilo. Quando sabe que todas as pessoas que não aceitaram Jesus são réu de juízo eterno? E porque merecem, elas pecaram, mas Jesus já morreu por elas. Então não tem a ver com merecimento, tem a ver com a graça. Mas Deus disse, eu preciso de um intercessor. Entende? Aí ele diz aqui nesse texto, Ezequiel 22:30, eu busquei um homem para que se colocasse na brecha, para que eu não destruísse, mas não encontrei. Então um homem poderia livrar aquela cidade, mas Deus não encontrou o intercessor. Isso aqui é apenas para nós fazermos uma reflexão. O grande intercessor já veio. Jesus, o homem, intercedeu por toda a humanidade diante de Deus, aplacou a ira de Deus e fomos salvos. Mas isso é para lembrar que quando aquelas pessoas que ainda não encontraram a salvação ou que estão fracas no caminho, precisam da nossa oração. Veja, Deus diz buscar um homem para se colocar na brecha em favor da terra, para que ele não destruísse. Se ele pode fazer isso em favor de uma terra, ele pode fazer em favor de uma pessoa. Amém?
Glória a Deus. Nós vemos também, eu estou falando, Deus nos chama para interceder. Nós vemos também em Timóteo, capítulo 2, verso 1 a 7. Eu quero ler isso com você. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 a 7, diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Note aqui na palavra, nesse versículo 1, duas coisas. Primeiro, intercessões e todos os homens. Amém? Ele continua dizendo: em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, olha aí, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve pregar em tempos oportunos. Para isso foi designado pregador e apóstolo, afirmo verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Olha que interessante, ele fala que Jesus Cristo, o homem, intercedeu, certo? Então você não pode usar, mas ele começa dizendo que nós devemos interceder sempre por todos os homens. Então você não pode falar: Jesus já intercedeu, vamos fazer mais nada. Jesus é esse homem que Deus procurava lá em Ezequiel, sim, de certa forma, mas o texto que lemos em 1 Timóteo 2,1 começa dizendo: antes de tudo, prática intercessões por todos os homens. E ele fala: Jesus intercedeu, mas nós somos o corpo de Cristo agora na terra, e através de nós ele intercede. Amém? Romanos 8 fala que o Espírito intercede por nós, quer dizer, através de nós, a partir da nossa iniciativa de oração. Então veja, nós somos chamados a interceder por todos os homens, sim ou não? Está claro aqui. Por que Deus precisa da intercessão, né? Eu já falei um pouco, Deus precisa da legalidade, Deus precisa do direito legal de agir na vida daquela pessoa. Em 2 Crônicas 7,14, 2 Crônicas 7,14, há um texto muito conhecido que diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Meu Deus do céu, Deus estava dizendo nesse contexto específico: se o meu povo se humilhar, orar, e buscar a minha face, então eu vou perdoar. E por que ele já não faz logo? O texto que nós lemos agora de Timóteo diz que Deus deseja que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por que ele já não salva todo mundo e já coloca todo mundo pleno, cantando na igreja, tudo madurinho, e já vamos logo para o céu, para as bodas do Cordeiro? Se Deus deseja, por que ele não faz? Ele deseja que todos se salvem, isso quer dizer que todos conheçam a salvação que ele já deu. Ele deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se você pega isso, você vai encontrar todas as situações da igreja que nós precisamos. Ou do mundo, nós precisamos de pessoas que não estão na igreja e precisam de salvação. Nós precisamos de pessoas que estão na igreja, mas não estão conseguindo caminhar com firmeza. Eles ainda não chegaram ao pleno conhecimento da verdade. Pleno conhecimento da verdade é um estado onde você não oscila, onde você experimenta que Deus é bom. Pleno conhecimento da verdade é um estágio onde a bondade de Deus é conhecida e você não está vindo por causa do outro, você está vindo por causa do Senhor, você conhece Deus, você tem experiência com Ele, e há pessoas que não estão assim ainda e nós devemos ajudá-las. Deus deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, nossos irmãos, e que todos se salvem, as pessoas do mundo, mas Ele diz que nós temos uma responsabilidade de orar e interceder para que isso aconteça. Usamos esse texto para falar de autoridades, eu oro pelas autoridades todos os dias, muitos me acompanham, mas aqui diz também todos os homens. Amém? E eu creio que todos os homens quer dizer todos os homens, e é claro que aqui está falando das irmãs também. Todos os homens envolve aquele seu parente. Você pode começar por um ente querido, por alguém que você ama. Aleluia! Então Deus está nos chamando para sermos agentes de transformação na nossa vida, na nossa parentela, na nossa sociedade, no nosso bairro, porque se nós orarmos, Deus vai fazer muito mais do que nós podemos fazer na força do nosso braço. Veja, aqui em 2 Crônicas, o texto que lemos: se o meu povo, é uma condição, clamar, se humilhar, orar, então eu ouvirei. Mas se não orar, não suplicar e não buscar, Ele não vai ouvir. Deus não pode ouvir mais do que o seu silêncio, quando você não está orando. Mas essa é a confiança que temos, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Aleluia.
E se sabemos que Ele nos ouve, sabemos que já temos os pedidos que lhe fizemos. Quer dizer, se Deus deseja que todos se salvem, se Deus deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, então, quando eu oro para que as pessoas sejam salvas, é claro que eu não vou apenas orar, eu vou pregar o Evangelho, amém? E quando eu oro para que as pessoas sejam encaminhadas ao pleno conhecimento, para que as pessoas sejam ajudadas, Deus vai ouvir, Deus vai se mover, Deus vai agir, Deus vai fazer no coração dela o que nós não podemos fazer, e vai acontecer. Então, nosso assunto é ajudando pessoas, ajudados pela oração. Isso é muito importante, amém? Glória a Deus, porque Deus precisa que nós oramos. O irmão Reagan, no livro Cristão que Intercede, página 19, diz assim: Deus somente pode intervir quando os cristãos buscam sua face e lhe pedem. Tiago 4,2, ele menciona, diz: nada tendes porque não pedis. Deus somente pode intervir quando cristãos buscam sua face. Amém? Aleluia. Eu queria falar duas coisas, você sabe, apenas mencionar para você em Mateus 16, verso 19, Jesus falou para os seus discípulos, depois ele fala para Pedro, né, tu és Pedro, e sobre essa pedra, sobre essa revelação, Pedro tinha acabado de declarar, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele disse, tu és Pedro, e sobre essa pedra, isso é, sobre essa revelação de que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E em Mateus 16, 19, ele diz, dar-te-ei as chaves do reino do céu, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Então, com quem está as chaves? Com a igreja? Nós temos a chave para ligar e desligar coisas. Isso é autoridade, nós devemos orar em favor das pessoas. Nós não temos autoridade para dominar as pessoas, isso não, nós temos autoridade para dominar as coisas e temos autoridade contra o diabo, mas nós temos autoridade para interceder em favor das pessoas. Outro texto, Mateus 18, de 18 a 20, no verso 19 e 20 ele diz assim, vou ler do Mateus 18, 18 a 20, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, esse é o poder da igreja, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Em verdade vos digo que se 2 de vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhes há concedida por meu Pai, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Quando a igreja se reúne, ora em concordância, Deus está disposto a agir e em favor de pessoas. Veja, a chaves está conosco, o ligar e desligar, a autoridade para orar e para concordar. Você pode dizer comigo, eu tenho autoridade na terra. Então, você pode orar por alguém para que a vontade de Deus seja estabelecida na vida dela, isso não é um abuso de autoridade, isso é exercer autoridade em favor, porque as pessoas querem Deus, elas só estão cegas. E você pode ajudar nesse processo. De que maneira? Sabe, já que estamos falando disso, né? Intercessão por salvação. Quem não vai querer Deus, irmão? Só quem não o conheceu. Deus é bom, Deus é a fonte de todo bem, Ele é a luz. E você sabe que precisamos lidar, às vezes, com oposição maligna para ajudar pessoas. Eu quero falar agora especificamente sobre como você ajuda alguém que não é salvo. Interessa a você? Você tem um pai, uma mãe, um parente, alguém que você gostaria que não fosse para o inferno? Como você ajuda alguém que não é salvo? Você já ajudou alguém? Aleluia, eu tenho ajudado pessoas, graças a Deus. Aleluia, não é maravilhoso você saber que você interrompeu o curso de condenação, você impediu um juízo daquela pessoa, ela ia para o inferno, agora ela não vai mais, porque você foi ousado, falou do amor de Deus, aleluia, e compartilhou o ousado amor de Deus para aquela pessoa, porque o amor de Deus é ousado mesmo. Aleluia, quem está entendendo? Você tem alguém não salvo que você gostaria de ajudar? Bom, deveria ter, porque esse é o nosso papel aqui na terra. Aleluia, é simples, amém? Mas às vezes vamos encontrar oposição. Temos que entender, por que todo mundo não está na igreja? Às vezes eu fico pensando, por que a Vila Matilde toda não está no culto de quinta? Não consigo entender. Bom, uma resposta óbvia é porque não cabe, né? Mas já estamos resolvendo isso, amém? Aleluia. Mas todas as pessoas deveriam estar nas igrejas e adorando Deus, porque Deus é maravilhoso, mas a Bíblia fala sobre isso. E eu quero ler com você 2 Coríntios capítulo 4, verso 3 e 4. Aleluia.
Eu gosto de saber que eu posso ajudar pessoas por meio da oração, amém? Sabe, eu gosto de saber que eu sou ajudado por meio da oração. Eu não estaria aqui, irmão, se não houvesse pessoas orando por mim. Eu tenho um testemunho muito bonito nessa área. Um dia, eu me vi saindo de uma situação que estava querendo me levar para uma tristeza, não sei, algo assim, aquelas coisas da alma que a gente manda embora em nome de Jesus. Mas, de repente, veio uma graça, uma alegria inexplicável. E foi tão chocante para mim, que eu falei, o que é isso, Deus? E sabe qual foi a resposta em meu coração? São pessoas orando por você. Aleluia. Eu não sei como alguém pode valorizar mais uma oferta do que alguém dizendo, eu estou orando por você. Se não for aquelas mentiras evangélicas, né? Estou orando por você, mas não faz nada. Mas quando alguém diz, estou orando por você, está orando por você, meu irmão, você deveria dar uma oferta para ele. Porque é uma coisa muito importante. Sabe que pessoas até de outros países já falaram, estou orando por você? Aleluia. Ajudados por oração, eu gosto de saber que eu estou sendo ajudado pela oração. Você gosta? Mas olha, sobre salvação e as pessoas que são impedidas de entenderem o amor de Deus. Olha o que 2 Coríntios 4, 3 a 4 diz. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ele está dizendo, se o nosso evangelho ainda não chegou para todo mundo, é porque o príncipe desse século, Satanás, está cegando o entendimento deles para que a luz não brilhe para eles. Ué, mas quem vai resolver isso se Jesus já morreu na cruz? Os intercessores, os mensageiros, os discípulos que têm autoridade? Então Paulo não está falando isso como uma coisa fatal, isso aqui não tem jeito, porque o diabo está cegando e todo mundo está cego. Não, ele está dizendo, tem esse problema, o diabo está cegando muitas pessoas. Mas o que João diz, Deus é luz, e a palavra é luz, e quando você ministra a palavra, você está ministrando luz. Mas às vezes, eu falei desse texto para dizer que, mostrar para você, viu? Conseguiu ler comigo claramente, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Claro para você, uma ação do diabo impedindo que as pessoas ouçam a palavra, que as pessoas atendam a palavra. Então há uma ação do diabo. Isso significa que nós vamos ter que lidar com o espírito maligno muitas vezes. Não quer dizer que você vai sair por aí expulsando demônio de todo mundo, mas quer dizer que que não vamos pregar o evangelho sem passar por essa etapa. Pessoas precisam muitas vezes ser libertas de demônios. Deixa eu dizer para você mais uma vez, há espírito maligno e força do diabo impedindo pessoas de serem salvas, está escrito na palavra. Quer dizer que na pregação do evangelho vamos ter que lidar com isso, não quer dizer que vamos expulsar demônio de todo mundo, mas às vezes Deus vai te conduzir a isso, vai te mostrar isso, vamos ter que enfrentar isso. Agora, você sabia que você pode... Antes, deixa eu te mostrar, só um argumento. Veja, vamos ter que lidar com demônios, para o não salvo. E eu não quero que você caia no erro de brigar com o demônio, porque ele já é vencido. Mas eu não quero que você caia também no outro extremo de ignorar Satanás, porque ele precisa ser repreendido. Amém? Glória a Deus. Então veja, quando Jesus falou sobre pregar o evangelho, você conhece bem, Marcos 16, 15 a 18... Ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, amém? Você está incluído nesse pedido, nessa ordem de Jesus? Eu estou. Agora ele diz, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar os que crerem. Em meu nome, qual é o primeiro sinal? Expelirão demônios. Em que contexto isso está aplicado? Pregação do evangelho. Jesus disse, em meu nome, expelirão demônios. Quando você for pregar o evangelho, você vai ter que lidar com isso. Agora, deixa eu falar uma coisa que o Senhor Jesus falou comigo, o Espírito falou no meu coração. Nós imaginamos esse quadro assim, saímos do grupo de evangelismo, vamos na rua, vou repetir mais devagar. Nós imaginamos esse quadro assim, vamos pregar o evangelho
e vamos ter que expulsar demônios. Então nós vamos a um lugar, saímos de um grupo, ou então encontramos pessoa pelo caminho, de repente a gente encontra a pessoa e a gente começa a falar com ela e a gente começa a fazer um exorcismo ali mesmo na praça. Isso não é muito popular, você concorda? Então isso nos assusta um pouco. Eu não estou muito interessado em ficar fazendo exorcismo no meio da rua, nem no meu trabalho, isso pode ser um pouco constrangedor. Mas sabe que você pode lidar com essa situação em oração? Sabe que a oração não conhece limitação física e geográfica? Se você der uma ordem aqui, intercedendo por alguém, repreender a ação do diabo lá na China, a ordem é acatada? Aleluia. Então, sabia que você pode lidar com essa opressão maligna na vida das pessoas orando? Afinal, nosso assunto hoje é ajudados pela oração. Aleluia. O irmão Reagan diz: algumas pessoas se salvarão porque ouvem a verdade e respondem afirmativamente a ela. Temos visto aqui, amém? Entretanto, existem aquelas que jamais se salvarão se alguém não interceder por elas. Às vezes você vai orar e você vai ter que quebrar o poder do diabo na vida daquela pessoa. Quando você estiver orando, Deus vai te guiar a isso. O irmão Reagan conta o exemplo do irmão dele, em que ele nunca aceitava o Senhor, era duro e resistente ao Evangelho. Um dia orando, intercedendo. Sabe quando você ama um parente, você não desiste. Você prega, você fala, você faz o seu melhor e você vai por um caminho, vai por outro. Deixa Deus te ajudar, amém? Às vezes fala, às vezes cala, mas sempre você tem aquela intenção. Não, ele precisa ser salvo, ele precisa ser salvo. Se você ama, você não vai desistir. Você fala: Senhor, me dê uma sabedoria, me dê uma estratégia. E ele disse que um dia o Senhor falou para ele, mostrou 2 demônios que estavam segurando o irmão dele. E simplesmente ele deu uma ordem orando, ele não impôs as mãos. Não houve exorcismo, ele disse: Satanás, eu ordeno que você cesse a sua manobra na vida, e citou o nome do seu irmão, e semanas depois ele estava completamente convertido ao Senhor. Que trevas saiu e luz brilhou. Aleluia, Deus quer que você tenha essas experiências também. Então, como se pode ajudar alguém não salvo? Você vai pregar o Evangelho, mas sabe, alguns vão responder rápido a um convite. Às vezes você encontra alguém que outro já semeou na vida dela, e outro já intercedeu, e você é só aquele que colhe, você fica todo cheio. Bom, primeiro você não morreu, você não perdoou o pecado, você é só o carteiro, o mensageiro, mas a gente fica tão orgulhoso, fica parecendo que a gente salvou, e a gente não sabe a história daquela pessoa, mas muitas vezes há um processo de oração, de intercessão. Um já lidou com o demônio, outro já pregou, outro já lidou com a raiva dele, outro já respondeu pergunta, e aí você chega, prega a mensagem, aquela pessoa abre o coração, a luz entra, mas você não sabe o que aconteceu até ela chegar ali. Há pessoas que você vai encontrar que estão prontas para serem colhidas, você lança a palavra e semeia. Há outros que você vai ser o primeiro lançador de semente. Há outros que você vai ser aquele que ora e começa a dizer: eu quebro o poder do diabo na vida dessa pessoa. Eu creio que se você faz essa oração de repreender o diabo na vida de alguém, direcionado por Deus, não vai demorar muito tempo até você ver que o diabo parou de agir, amém? Porque você tem autoridade. Eu me lembro uma vez, nas férias com a minha família, num clube, eu entrei no lugar para comprar um chapéu, roupas para minhas filhas na praia, essas coisas. E quando eu entrei lá, eu vi um jovem e eu sabia, porque sabia que ele estava pronto para ser colhido. Entende essa linguagem? Não é uma boa linguagem. Ele estava pronto para receber o Senhor, né? Era como um fruto maduro. E eu comecei um plano de pregar para aquele rapaz. E eu fui um dia, eu entrava na loja, e de repente lá vinha 2, 3 clientes para comprar as coisas de praia, e eu não podia falar. E eu ficava às vezes olhando, esperando um momento, no outro dia a mesma coisa, até que um dia eu consegui estar somente com ele. E eu preguei o Evangelho com poucas palavras, e ele com lágrimas nos olhos aceitou o Senhor. Foi lindo. Eu sabia que não era o meu grande trabalho ali havia, e eu falei para ele, os dons se manifestaram, palavra da sabedoria, e realmente havia muita oração, a esposa, a mãe, não lembro toda a história. Adotei o nome dele, orei por ele um tempo, me comuniquei com ele um tempo. Aleluia, você vai encontrar pessoas assim, mas você vai encontrar pessoas também que você vai precisar interceder. Você está disposto? Aleluia. Sabe, nós precisamos também interceder e orar por novos convertidos. Gálatas 4,19. Paulo, ele orou por esta igreja aqui, dizendo: meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Gálatas 4,19. Veja essa expressão,
até ser Cristo formado em vós. Sabia que há uma fase em que as pessoas estão crescendo e Cristo está sendo formado nelas? Sabia que bebês espirituais, pessoas que chegam na igreja, eles não sabem tudo, não vão acertar tudo, vão te decepcionar bastante e vão ser ajuda para você crescer em amor. Você vai exercer muita paciência, muito domínio próprio, muito amor. E eles precisam de ajuda. O que você vai fazer? Você vai desistir, vai abandonar, vai criticar. A gente sai na rua, na praça para ganhá-los para Deus. Eles vêm aqui e a gente quer mandar eles embora? Não faz sentido. A gente sai, se emociona, faz de tudo, faz a peça, leva a cruz, encontra na rua, abraça na feira. Por onde vai a gente está falando. A gente quer eles aqui, quer eles ouvindo a palavra, quer no discipulado, quer no batismo, quer no rema. Aí quando eles vêm aqui, comete pequenos deslizes, o que a gente faz? Desiste deles e fica com raiva. Eles são bebês. Sabe, eu vou falar numa linguagem clara, mas você entende. Quando seu filho, ele suja a fralda, não deixa de ser seu filho. Você não gosta daquele cheiro, não gosta de limpar, ninguém gosta. É para você entender, mas ele não deixa de ser seu filho. Quando você vê aquele rostinho, aquele sorrisinho, depois que o cheiro passa, e quando tem aquele cheiro de talquinho, você fala, é uma bênção. Sabe que você não chegou no evangelho sendo uma bênção? Quando eu vejo alguns irmãos que estão me dando muito trabalho, eu estou pensando em alguns agora. Rápido o Senhor me faz lembrar de quando eu tinha meus 18 anos, 17, 13, 14, 15, 16, etc. Eu dei muito trabalho para muita gente. E sabe, eu tenho que parar de reconhecer, poxa, Deus, se deu certo para mim, vai dar certo para eles também. Paulo tinha esse sentimento, eles estavam um pouco zangados com essa igreja, eles estavam deixando rudimentos da fé, coisas que ele ensinou, mas ele disse, eu estou orando para que até que Cristo seja formado em vocês. Então quer dizer, nosso compromisso não termina, irmãos, quando alguém aceita o Senhor, aí é que ele começa. Agora, por que eu estou falando isso para você? Porque juntos somos mais fortes. Eu tenho compromisso com isso, eu oro, eu intercedo, eu tenho minha lista de intercessão, mas eu vejo muitos de vocês, essa semana eu conversei com um irmão, e coincidentemente eu encontrei uma irmã aqui nas ruas e parei, fulana, fui até ela, aleluia, conversei com ela, dei conselho, e meu coração ali, encontrei um irmão fazendo a mesma coisa, e eu vejo vocês relatando coisas assim, esse irmão está assim, aquela irmã está assim, tem uma irmã aqui que ela consegue contar quantas pessoas faltou em cada culto, e todo culto ela me fala, e ela às vezes tem até uma lista, ela ora, ela intercede. Mas sabe, imagina se todos nós estivermos comprometidos, irmãos, com a intercessão, com ajudar pessoas através da oração. Nós vamos ter uma multidão de pessoas aqui, ajudados pela oração. Então, eu tenho meu limite, mas eu quero contar com a sua ajuda. Amém? Aleluia, e graças a Deus você tem ajudado, mas queremos fazer isso mais. O que falar, irmãos, da oração das cartas, não é? É impossível você fazer, eu quero falar para você brevemente, não dá tempo de eu mencionar, mas é impossível você fazer essas orações que estão nas cartas e as pessoas ficarem do mesmo jeito. Eu nunca orei por pessoas por um tempo, cristãos, orando por pessoas, eu nunca orei e nada aconteceu. Sempre algo acontece. Às vezes é tão lindo que eu falo, oh Jesus, que coisa bonita, Pai, o Senhor é lindo mesmo. Oh, coisa boa. Eu descobri, irmãos, que eu posso ajudar muito mais pessoas por meio da oração. Elas não precisam gostar de mim. Elas não precisam gostar nem desgostar. Elas não têm nem que ficar sabendo. Elas só têm que ser ajudadas. Sabe que nesse processo de crescimento, algumas pessoas elas ficam zangadas com você. Simplesmente fecham a cara com você e coisas assim. E elas nem sabem por que estão daquele jeito. Engano, tormenta. Mas essas mesmas pessoas podem, livres dessa opressão maligna, ser seu irmão querido, seu ajudador. Amém, irmãos? Então, quando você faz essas orações, olha, Efésios 1, você pode anotar isso. 3 orações que eu sempre faço por cristãos. Muitos de vocês têm sido alvo dessas orações aqui na igreja. Efésios capítulo 1, verso 15 a 23. Colossenses 1, 9 a 14. E Efésios capítulo 3,
14 a 21. Se você conhece alguém que está passando por fraqueza espiritual, faça essas orações consistentemente por ela e assista Deus fazer uma obra de transformação. Eu já vi famílias inteiras se fortalecerem, já vi casamentos se restaurarem, já vi irmãos voltarem. Aleluia. Sabe o que eu já vi fazendo oração de intercessão? Uma vez um homem ficou tão desviado que largou a sua esposa com 2 filhos, não dava valor para eles estavam passando necessidade, e ele se envolveu com droga e prostituição, e ele deixou uma esposa com 2 filhos e foi para a sua amante, e já tinha conhecimento do Senhor. A mulher veio apavorada para orar, e eu disse, nós vamos orar e interceder. Deus, Ele não pode, aqui não existe uma amarração gospel, entende? Não podemos fazer uma amarração amorosa, mas nós podemos orar e Deus vai falar com ele. Eu digo, olha, uma coisa eu te garanto, eu não posso garantir que ele vai voltar, eu não posso garantir que ele vai aceitar, eu não posso garantir que ele vai mudar, mas eu posso garantir que o meu Deus vai falar a ele. Como, pastor? Vamos orar. Sabe o que aconteceu? Pouco tempo depois, aquele homem disse que ele estava deitado na cama da amante e começou a ficar esquisito, meditativo. E a amante falava, o que você tem? E sabe o que ele tinha? Deus estava chamando ele para voltar. E ele já tinha voltado nessa época e tinha confessado isso para sua esposa. O que estava acontecendo no meio daquela situação? Deus estava falando com ele. Por que Deus estava falando com ele? Porque Deus é justo? Havia um clamor a ser respondido. Oh, aleluia. Meu Deus do céu. Você está entendendo? Eu vi um homem confessar que ele estava na boca de fumo, estava fumando, se drogando, e ele, de repente, percebia coisas, e ele sabia que era o efeito da oração da igreja por ele. E ele confessou aqui na igreja isso. Eu já vi isso aqui mais de uma vez, falando de pessoas com dependência química. Eu sabia que era a oração dos meus irmãos. Já vi um homem de Deus testemunhar do seu filho, que Deus livrou da overdose, enquanto uma pessoa, e eu quero que você ouça isso com entendimento também, outra pessoa morreu do seu lado com overdose, e o filho daquele pregador foi salvo de overdose. Acontece que o pregador não sabia que tinha uma pessoa do lado do filho. O que ele sabia é que ele tinha um filho. Pelo menos que nós temos um filho, você deve saber, amém? Quem está entendendo? Ele não tinha como saber que o filho dele estava com outra pessoa, mas ele estava intercedendo pelo filho dele. E porque ele estava intercedendo pelo filho dele, o filho dele, que depois contou a ele, diz que um anjo atravessou a parede e arrancou ele de uma situação de overdose, enquanto o seu amigo do lado morria. Porque o seu pai estava lá, o filho tinha desaparecido, ele não tinha contato, ele estava orando, oração incessante, para Deus guardar o seu filho. E Deus guardou. Meu Deus do céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Eu queria fazer uma conclusão prática, amém? Comece hoje mesmo a ajudar alguém por meio da oração. Eu quero contar com a sua ajuda nisso. Adote alguém em oração e você ficará surpreso com o que Deus pode fazer. Eu poderia contar muitos testemunhos. Adote, eu vou repetir para você, comece hoje mesmo a ajudar alguém através da sua oração. Eu não falei aqui propositalmente sobre você orar por você mesmo, fazer as orações das cartas por você mesmo, é claro que você pode. Amém? Mas deixa eu te dizer uma coisa, acostume-se antes de orar por você mesmo, orar por pessoas. Você notou que 2 Timóteo 2,1 diz, antes de tudo, faça oração pelos outros? Quando eu estou orando pela liderança dessa igreja, pela diretoria, pelos líderes espirituais, o que eu faço constantemente, eu ponho eu e minha família também. Mas nós não podemos, não vamos estar corretos com a palavra se estivermos só orando por nós mesmos. Não é esse o modelo bíblico. Quando você ora pelos outros, você vai ter autoridade e legalidade para orar por você também. Mas deixa eu dizer, não se surpreenda se simplesmente Deus cuidar de você enquanto você ora pelas pessoas. Porque a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos.
Aleluia. Aleluia. Então comece hoje mesmo a ajudar alguém. Qual é a lei que Jesus ensinou? O que você deseja que alguém faça por você, faça pelo outro. Veja, a maioria das pessoas que eu disse que dizem, eu estou orando por você, eu não combinei com elas, eu não pedi, eu não tenho um grupo de intercessoras, até porque eu mesmo devo fazer orações, amém? Mas Deus levanta pessoas. Oh, glória! Porque enquanto eu estou cuidando das coisas de Deus, Ele cuida de mim. Mas você pode orar por você, mas comece hoje mesmo a ajudar alguém através da sua oração. Adote alguém em oração e você ficará surpreso. Sabe o que é adotar? Ore um tempo. Não é micro-ondas. Não é instantâneo às vezes. Mas é uma causa que vale a pena? Então vale o preço. Uma vida vale a pena? Seu familiar vale a pena? A pessoa que você ama vale a pena? Então vale o preço. Aleluia. Adote alguém em oração. Uma coisa que eu quero falar para você, isso é uma direção para esta igreja, amém? E para todo você que nos visita, mas eu quero falar com você, meu irmão querido aqui da Vila Matilde, e todos vocês, meus irmãos reunidos aqui hoje. Adote a prática de evangelizar as pessoas, anotar o nome delas para orar. Quando essa igreja faz isso, todas as pessoas que nascem de novo aqui, ou que a gente alcança na rua, nós anotamos os nomes delas e passamos um tempo orando e intercedendo. Sabe, ninguém é capaz de me convencer que isso não dá resultado. Nós começamos isso mais ou menos no ano de 2016, e o número de pessoas, eu vou falar o número aproximado, que aceitavam Jesus nos cultos da nossa igreja, eram mais ou menos 6 no ano, mais ou menos. Sabe para quanto foi no ano que nós começamos a orar por cada um, nas terças-feiras, fazer oração de Efésios 1, Colossenses 1, Efésios 3, só naquele ano foi para 68, só nos cultos. Até hoje, esse número não abaixou, sempre está melhorando, fora as centenas no evangelismo de rua, por quem nós oramos também. Nós nos envolvemos com o que Deus se importa e Ele manda pessoas para a igreja. Então, veja, eu gostaria muito que você e eu adotássemos mais a prática de evangelismo pessoal, e pegue o nome daquela pessoa para orar, uma semana, um mês, não sei, quanto você puder. A última vez que eu fiz isso foi em 23 de dezembro, quando o Vanderlei, entregador de pizza, entregou sua vida para Jesus. Você precisava ver o sorriso dele, quando eu disse, eu vou orar por você. Oh, glória! E desde então ele está na minha lista de intercessão. Hoje mesmo orei pelo Vanderlei. Eu talvez nunca mais o veja, mas talvez eu veja ele eternamente com o Senhor. E eu oro por ele, Veja, Vanderlei não fez o rema. Vanderlei não fez o discipulado. Vanderlei talvez nunca venha para Verbo da Vida, mas Vanderlei agora é filho de Deus. Tem o Espírito Santo nele. Ele não sabe tudo. Por isso a oração de Efésios diz, ilumina os olhos dele, Pai, para que ele saiba o que ele tem. Para que ele saiba a riqueza da herança nos santos, para que ele saiba a grandeza. Ele não sabe, mas você precisa ler essas orações, amém? Você orando para que as pessoas saibam o que elas têm. E esse foi meu último testemunho. Você pode fazer a mesma coisa, amém? Você está disposto a isso? Glória a Deus. Repita comigo, ajudados pela oração. Amém. Curva a sua cabeça, Pai, muito obrigado. Nos ajude, Senhor, a cumprir a Tua vontade, o Teu propósito, nessa igreja, na terra, este ano, cada vez mais, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Olá, que bom que você assistiu a essa ministração. O nosso desejo é que a semente da palavra frutifique em seu coração. Para saber mais sobre a programação da nossa igreja, siga-nos nas redes sociais. Os links estão na descrição desse vídeo. Mas não fique só desse lado da tela. Venha nos visitar, nós queremos conhecer você.